Porém, agora, com a gente tendo, né, 1,2 bilhões de usuários do TikTok, o TikTok já deixou para trás de ser uma plataforma só para gente mais jovem. O TikTok não é uma rede social. E você saber isso vai mudar a sua história dentro do TikTok. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Segue a Linha, o podcast da Nuvem Shop que descomplica o universo das vendas online. Nessa temporada, nossa jornada é no mundo da moda, onde estamos aprendendo estratégias e insights para sua marca decolar. E eu tô muito feliz em falar que esse podcast é uma iniciativa da Nuvem Shop Next, que é a solução da Nuvem Shop voltado para projetos, para empresas, para marcas em expansão que já faturam aí R$100 mil mensais. E para quem não me conhece, eu sou Letícia Vaz, sou palestrante, sou influencer, sou estilista, sou CEO da Elevate Store e também Head de Inovação em Moda da Nuvem Shop. Eu sou o Peçanha, sou autor best-seller, palestrante, professor e diretor de marketing da Nuvem Shop Next. Nossa convidada hoje é Silvia Beluzzo. Ela é diretora de marketing para a América Latina do TikTok. E ela vai trazer muitos insights bacanas para quem quer se destacar neste canal e quem quer aprender ali como ter sucesso, né? Além das dancinhas, né, Silvia? Já vamos tirar de cara esse estigma. Já pode tirar de cara, a dancinha ficou em 2020, gente. Ótimo, já ficou em 2020. Silvia, para quem não te conhece, se apresente aí para nós, para nossa audiência. E um prazer te ter aqui, muito obrigada por estar aqui com a Eu gente. estou muito feliz de estar aqui, a Nuvem Shop tem sido um parceiro muito valioso para a gente nas nossas iniciativas desenvolvendo o pequeno e médio empreendedor no Brasil. Bom, eu sou a Silvia, no TikTok eu sou diretora de marketing para pequenas e médias empresas na América Latina. Então, no meu trabalho eu tenho a honra no dia a dia de escutar histórias, de aprender cada vez mais com empreendedorismo, com empreendedores e dentro da minha jornada eu também tenho uma iniciativa onde eu sou mentora de carreiras, eu gosto de falar de carreiras, até porque eu tenho 20 anos de carreira, dos quais 18 foram no e-commerce, então e-commerce é algo que eu me sinto muito em casa em falar, em estar aqui com vocês compartilhando meu conhecimento. E sou mãe também da Helena, da Marina, carioca, mas moro aqui em São Paulo há quase 10 anos, já virei uma paulista também. E espero contribuir muito aqui hoje, não só com vocês nesse bate-papo, mas também com quem vai assistir esse podcast e tá buscando aí como aprender mais sobre o TikTok, como o TikTok pode ser e vai ser, eu tenho certeza, no final desse podcast vai ser a plataforma que você precisa para conectar com a sua comunidade. Eu acho que a primeira dúvida que a gente tem pra gente abrir, TikTok é só pra geração Z? Que a gente tem esse papo aí que TikTok é uma rede social ou é uma plataforma de entretenimento que vamos descobrir em breve, voltada pra geração Z. Até a geração Z, ela tem um pouco mais de facilidade, porque se a gente for ver, já nasceu com o celular na mão, então é muito mais fácil gravar, captar, postar, mas o que você, como ali, head, né, do TikTok, enxerga de comportamento de usuário? Quem que tá na rede? Pra quem que eu devo falar? Se eu tenho uma marca, eu devo estar lá independente de quem minha marca atinge? O que você enxerga pra empreendedores? Letícia, eu já posso fazer o podcast inteiro com essa pergunta. Vai ser um podcast de uma pergunta Deixa eu ver, só. muitas camadas. Eu vou guardar pra depois o TikTok, rede social, plataforma de entretenimento. Olha, o TikTok hoje, ele tem mais de 1,2 bilhões de usuários ativos no mundo. E claro que quando a gente olha, né, para a nossa jornada digital, a gente esquece muito rápido, mas a gente aí tem 20 anos convivendo com novas plataformas, aprendendo cada vez como lidar com plataformas diferentes, com estratégias dentro do marketing digital. Como eu falei, eu tenho aí mais de 20 anos trabalhando com estratégias de marketing digital, então eu vi muito disso acontecer. A gente esquece que a gente sempre aprendeu. Então a gente aprendeu que a gente precisava criar um website. Eu imagino que você também na sua jornada, Letícia, em algum momento você pensou assim, vou ter um e-commerce, depois você pensou, preciso aí ter uma estratégia de busca, Sim. Preciso ter uma estratégia de redes sociais, e a gente chega no momento onde a era da participação ganha total protagonismo. E o TikTok aí, ele vem alavancando e ele vem sendo o grande, como eu posso dizer, é o ator principal, né? Uhum. Quando a gente fala de era da participação. Então, a gente aprendeu. E a geração Z é uma geração que sempre
né? As novas gerações, elas são sempre early adopters. Então, os millennials também lá atrás foram early adopters das redes sociais. E agora isso acontece com os millennials. É claro que houve essa primeira adoção, primeiro da Gen Z. Porém, agora, com a gente tendo, né, 1,2 bilhões de usuários do TikTok, o TikTok já deixou para trás de ser uma plataforma só para gente mais jovem e já é uma plataforma que abraça todo e qualquer tipo, né, de representação aí demográfica, social. Então, a gente tem diferentes faixas etárias. E, inclusive, a gente vê hoje o público acima de 45 anos, que é o que mais cresce dentro da plataforma. Então, hoje o TikTok, sim, é uma plataforma que você se comunica com qualquer faixa etária. E você me perguntou aí também como as marcas podem se aproveitar disso, se é rede social, se não é plataforma de entretenimento. Eu não sei se você quer ir fazer mais alguma pergunta ou se eu sigo aqui a linha. Eu só queria puxar uma linha, então. Puxa aí, puxa a linha, se vocês estão muito bons no Segue a Linha, gente. Eu tô deixando a desejar o nosso bordão, mas a nossa convidada já entregou tudo. Já entregou o Segue a Linha. Gente, gancho é comigo mesmo. Ótimo, gancho ótimo. todos os dias. A produção gosta quando a gente faz o Segue a Linha, entendeu? É que você falou da era da participação. Eu queria puxar essa linha para você explicar melhor o que é isso, né? O que é essa era da participação, o que isso quer dizer e como isso influencia para quem tem negócio online, quem vende, né? Principalmente e-commerce. Bom, como eu falei, dos últimos 20 anos, né? A gente saiu aí da era do conhecimento, que foi quando a gente começou a nossa jornada online, passando pela era do contexto, onde a gente entendia que a gente tinha tanta informação que a gente precisava começar a categorizar isso, indexar, e as buscas foram muito nossas aliadas nisso. Depois a gente entrou aí na era das redes sociais. A era das redes sociais foi muito importante, inclusive, para o empreendedorismo descobrir como interagir, como estar mais próximo, como ser mais caseiro na sua estratégia de marketing ali também, tendo mais uma ferramenta na palma da sua mão, que é o telefone, que é o smartphone. E a era da participação, a gente chega no momento onde a gente começa a querer cada vez mais a ter conteúdo que tem relação comigo, Silvia, com Letícia, com o que é relevante pra gente. E não de uma maneira mais, como eu vou dizer, com uma tendência de o que a minha rede social, o que os meus amigos, o que a minha família, o que as pessoas que estão dentro da minha rede estão compartilhando. E dentro do TikTok, você tem uma experiência que ela é focada em você, o que é relevante para você. Então, quando eu falo de era da participação, a gente está falando dessa hipersegmentação, de uma experiência de conteúdo que independe de quem me segue, quem eu estou seguindo, ele é muito focado no que é relevante para mim. Então, se eu sigo a Letícia me segue, e a Letícia tem um interesse por moda, por esportes, mas eu, Silvia, tenho interesse por falar de carreira, eu adoro teorias da simulação, de que a gente vive numa simulação, de coisas de que a gente tem extraterrestre, adoro isso. Então, isso tem bastante no meu perfil. Também gosto de moda, também gosto de falar de gastronomia. Isso é só meu, é a minha experiência, a minha hiperbolha, hiperfragmentada para mim. Então, a era da participação por um lado, eu ter essa experiência de conteúdo que é focada em mim, no que é relevante para mim, e por um outro lado, que a gente vê acontecendo muito dentro do TikTok também, é o compartilhamento de protagonismo. Eu imagino que a Letícia vê isso muito acontecendo para a marca dela. Se antes a experiência ela era focada em quem estava comunicando, né, e a gente pode voltar isso aí muitos anos, né, falando da era que eram só os grandes veículos que traziam informação. Depois a gente teve a era dos influencers, e a gente chega no momento que os influencers são importantes, inclusive começam a virar criadores empreendedores, né? Os criadores que empreendem e criam para a sua própria marca, mas que eles compartilham protagonismo. Se eu vou comprar na loja da Letícia, eu vou comprar porque eu curti o approach da loja. Vai chegar na minha casa, eu vou querer trazer o meu POV, né? O POV virou o clássico aí do TikTok, o POV, ponto de vista. Vamos tirar um misticismo? Vamos! Corte perfeito aqui. O que é o POV? Pelo amor de Deus! Porque tem gente que não sabe o que é POV e tem vários vídeos no TikTok tentando explicar o que é POV. Então, sabe da fonte. Segue a linha. Segue a fonte. O que é POV? Segue a linha. Você claramente não é Gen Z. O POV, ele nada mais é do que eu trazendo o meu ponto de vista, o que é importante para mim. Se para a Letícia é importante lançar a coleção
coleção, já falei do vestido dela, que é maravilhoso, que eu já vou querer ver. E já E tem ela vídeo no lançou, TikTok. eu vou querer comprar, eu vou querer fazer um vídeo meu. Então, assim, a gente tá ali já compartilhando esse protagonismo e trazer o meu POV. Será que ele vestiu tão bem em mim quanto vestiu na Letícia? Será que a minha experiência de entrega, ela foi a melhor? Então, ali eu vou trazer a verdade nua e crua, né? O POV, ele tem muito mais, ele vai muito mais no sentido... Se antes a gente tinha aquele conteúdo de review, eu vou falar do produto, mas aí a gente sabe que muitas vezes tinha marca ali por trás, influenciando, então a pessoa que estava criando aquele conteúdo tinha até um receio de trazer, o que ela vai trazer, porque senão ela não vai ter mais aquela dinâmica de, né, fazer o review. O POV, o usuário, ele tá comprando, ele tá trazendo o ponto de vista dele, porque ele quer ganhar o protagonismo junto com a marca com a qual ele ali teve a experiência de compra. Então, o meu ponto de vista ganha protagonismo também, ganha relevância também. Inclusive, o usuário que está buscando conteúdo sobre aquela marca, ele vai se interessar pelo conteúdo da marca, mas ele também quer ver quem recebeu. Se recebeu bem, se o produto chegou direito, se vestiu bem, tão bem quanto vestiu na marca. E eu vou trazer esse ponto de vista que é ali vida real, que a gente fala tanto no TikTok também. Então, eu expliquei aqui não só o POV, mas também o que é essa era da participação, do protagonismo. Então, o protagonismo é justamente eu não ficar focada só no conteúdo que a marca gerou, mas também dar o protagonismo para o usuário que está ali no pós-venda. E a marca, né, que quer entrar nessa dinâmica, ela precisa estar ali muito presente, não só no momento da venda, mas no pós-venda também, para ela construir o community commerce, para que ela possa se aproveitar dessa geração de conteúdo. Gente, qual é a maior dor do empreendedor hoje? Criar conteúdo. Se você consegue trazer usuários para compartilhar a experiência e gerar conteúdo para você, isso acaba virando, né, uma maneira fantástica de você ampliar o conhecimento e a visibilidade da sua marca. E se a gente tá falando que você é 100% focada em pequenas e médias empresas, né? Sim. Então, você tem alguma estratégia que você viu e que deu muito certo? Algum case para dividir com a gente? De maneiras com que essas pequenas marcas consigam fomentar com que os seus clientes façam esses POVs dos próprios produtos? Olha, ótima sua pergunta. E a gente tem vários cases, né? Várias histórias que a gente sempre, quando vê ressaltar na plataforma, a gente fala assim, opa, vem aqui contar para mais gente, porque a gente precisa dar voz para essa história. Deixa eu ver se eu lembro. Você perguntou uma que trabalha o POV. Eu não vou lembrar necessariamente o POV, mas assim, porque a gente vê que, assim, as marcas que mais deslancham hoje são marcas que têm uma comunidade muito forte e que essa comunidade acaba criando conteúdo de maneira gratuita para a marca, né? Para dar o seu ponto de vista. Existem algumas estratégias que você pode dividir com a gente, porque eu acho que isso é uma dor de muitos empreendedores. Eles não sabem como fazer essa comunidade realmente criar esse conteúdo. Não ser algo que fica ao acaso, né? Talvez ela crie, talvez ela não crie, mas talvez uma estratégia que a gente consiga pensar de dar um incentivo para que esses clientes façam isso. A melhor maneira, Letícia, é não buscar fórmulas mágicas ou hack virais para viralizar, um som que vai viralizar, um formato que vai viralizar. É você entender qual dor eu estou resolvendo com esse produto, com esse meu serviço. Então, você precisa ter muito claro o conhecimento do que é seu produto e compartilhar isso na plataforma. Hoje, a maneira como você cria engajamento no TikTok é quando você traz aspectos da vida real, marcas que se humanizam para conectar na plataforma e que mostram ali que elas são de verdade, né? Que existem pessoas por trás daquela marca. Então, quanto mais você trata ali o seu produto, o seu serviço como algo que vai ser uma solução, como você está vendo uma dor, como você está atendendo uma necessidade, você mostra isso de uma maneira muito clara através dos seus vídeos, os usuários naturalmente abraçam você. Eu me lembrei do exemplo aqui da Aline, da MAC, que é cliente também da Nuvem Shop, e ela criou esse community commerce de uma maneira muito redonda, muito perfeita para a marca dela, que é uma marca de joias, né, focada no amor, em qualquer forma de amor. E, querendo ou não, ela conseguiu ali trabalhar um nicho que grandes marcas não tinham olhado ainda. Então, quando a gente pensa em marcas de joias, estavam todas focadas em, né, o amor clássico entre um homem e uma mulher, e chegar
uma empreendedora falando de amor próprio, que você pode, né, selar ali, ter uma aliança para selar o amor seu com você mesmo. Isso é fantástico. Então, você ouvir o que é uma necessidade da plataforma, e eu gosto sempre de ressaltar, às vezes tem algum empreendedor assistindo esse vídeo que quer buscar o que fazer, que está tentando entender que nicho pode trabalhar, o TikTok ele é ótimo, inclusive nesse momento, para você estudar através das hashtags, das comunidades, que tipo de necessidade ali que você pode trabalhar? Que tipo de serviço que talvez ainda não seja feito dentro da plataforma? Porque eu falo serviço, porque muitas vezes a gente foca só no produto físico, mas às vezes o que faz o diferencial é todo o entorno, né, daquela entrega. Eu estava vendo hoje de manhã um vídeo também de uma loja de bonés, que quando ela faz a entrega, ela entrega um certificado do produto que ela está vendendo para você. Então, o que você tem que pensar sempre é que experiência eu estou trazendo ponto a ponto, ponta a ponta. Será que eu estou deixando claro para quem está aqui olhando o meu vídeo, assistindo o meu vídeo, o que eu vou entregar de relevante para ele? E abrir ali, vendo o TikTok, um canal de ter essa conversa franca, aberta, direta, vida real. É a primeira coisa que eu falo. Tenta trazer o seu produto com um aspecto de vida real, que é uma receita infalível. Acho que eu fui um pouco longa aqui, não, mas... Tá ótimo. Tá ótimo. É bom que a gente pode puxar uma linha aqui. Puxa a linha. Pra fazer, porque você trouxe um exemplo muito legal, que assim, como é vida real, uma coisa mais próxima, né? A minha sensação é que, naturalmente, até a estética fica um pouco mais amadora, por assim dizer. E que não é um problema de maneira nenhuma. Não. Só que você acha que isso é um desafio para marcas mais tradicionais, principalmente marcas de luxo, sabe? Que são super acostumadas com as produções multimilionárias. Você acha que elas estão tendo dificuldade? Ou tem alguém que tá mandando bem nisso? Como é que você vê essa transição, né? Você acabou de me lembrar da Marc Jacobs, que eu vi esses dias. Não sei se vocês já viram, mas eles quebram total. Eles fazem algo completamente disruptivo no TikTok deles, porque são vídeos muito do dia a dia que você fica até se questionando. Meu Deus, Será que é o perfil oficial? Será que é o perfil oficial? E é fantástico, porque de fato eles foram por um caminho de querer mostrar ali bastidores da marca, consumo do conteúdo, consumo do produto de uma maneira muito mais periférica, né? Muito mais olhando da maneira como o usuário tá trazendo aquilo para a vida dele, não de como a marca quer ali se posicionar. Então, sim, a gente vê muitas marcas fazendo isso. Eu acho que esse exemplo ele é muito bom, né? De uma marca aí posicionada de luxo e que está quebrando, de fato, todo e qualquer paradigma de criar de uma maneira mais tradicional. E, sim, eu acho que é uma oportunidade, eu vejo. Eu sempre apresento isso mais como uma oportunidade do que qualquer outra coisa, porque tudo é conteúdo. Se a gente parar para pensar dessa forma, eu posso deixar um celular encostado aqui, começar a gravar, depois eu adiciono uma narração e eu tenho menos aquela preocupação de trazer o cenário perfeito, porque vamos combinar, tá todo mundo um pouco cansado disso, né? Daquela coisa da vida perfeita, a família perfeita, a maquiagem perfeita, o look perfeito, e no TikTok é vida real, né? Eu quero mostrar o que está acontecendo ali por trás das câmeras. As pessoas estão buscando ali justamente esse aspecto de talvez o mais caseiro remeta isso aqui é mais informal, então é mais real, se conecta mais com quem eu sou. Então, sim, no TikTok a gente tem até um termo para isso, né, que é o lo-fi, né, um termo de mercado para isso, que fala dessa produção de conteúdo despretensiosa, cada vez mais celular na mão, se o som não ficou bom, eu narro depois, eu coloco uma música, o que importa é que eu estou me conectando aqui da melhor maneira, da mais real possível. Ou seja, então, até a marca mais de luxo que tiver, ela vai ter que falar assim, vamos ter que adaptar, porque Total. Senão não funciona. E eu acho que você falou uma coisa que mudou a minha produção de conteúdo no TikTok. O meu perfil pessoal, eu era muito preocupada exatamente com isso. Eu era preocupada em ter a maquiagem perfeita, o roteiro perfeito, tudo perfeito. E a gente sabe que na vida, no dia a dia, não tem como a gente ser assim. E aí, eu comecei a pensar o quanto a minha vida podia ser conteúdo. O tempo todo, tudo é conteúdo. É o sucesso dos vlogs, né? Exato, tudo é conteúdo o tempo todo. Então, não tem uma necessidade da gente parar em um momento e falar assim, não, agora eu vou parar tudo, vou montar isso e vou fazer. Eu acho que isso falta muito para os empreendedores entenderem que a marca deles, o dia a dia deles dentro da fábrica, dentro da loja, atendendo um cliente, por exemplo, coloca o celularzinho ali e começa a cobrar
uma venda, tem várias meninas que fazem isso no caixa mesmo. Elas colocam o celular e elas atendem. Aí elas vão mostrando a peça de uma maneira ali informal. E no final, um monte de gente nos comentários quer comprar as mesmas peças que aquela cliente estava comprando. Então, isso mudou também muito a minha visualização de como crescer na rede. E o salto foi, assim, estrondoso. Em um mês, eu ganhei mais de 15 mil seguidores no TikTok. Porque eu comecei a ter constância. Eu comecei a postar uma quantidade maior de vídeos e mais caseiros. Então, às vezes, eu gastava, sei lá, 2 horas pra fazer um vídeo. Hoje em dia, eu gasto 2 horas, eu faço 3, 4. Nossa. Então, a gente vê muito um novo posicionamento, né? Até não sei se você conhece a Liz Macedo, que é uma influenciadora. Ela é ela é nova e ela é muito hypada, assim, no TikTok. Porque ela transformou os stories em TikTok. Uau. Então ela já quero ver. Tem dia que ela posta 55 vídeos no TikTok. Então, eu queria muito saber de você e de uma visão mais estratégica, né? E de negócios também. Quantidade é melhor no TikTok? Eu ter essa recorrência, eu postar mais, é melhor, é pior? Eu ter esse conteúdo um pouco mais caseiro, ele acaba sendo sempre a melhor opção? Ou em alguns momentos eu, como marca, talvez eu tenha que fazer algo um pouco mais, né? Uma produção um pouco mais elaborada. O que você acha disso? Eu vou pegar o gancho aí no que você falou no final para te responder. E, de fato, entender. E aí eu já vou trazer o ponto lá do início vou pegar a linha de volta, gente. Lá do início da nossa conversa do TikTok ser uma rede social. TikTok não é uma rede social. TikTok é uma plataforma de entretenimento, com som ligado, tela cheia, experiência imersiva só para você. E você se dar conta disso, eu vou até olhar para aquela câmera ali, o TikTok não é uma rede social. E você saber isso vai mudar a sua história dentro do TikTok. Por quê? Muita gente que é grande dentro de uma rede social chega no TikTok já se sentindo grande e vou começar a criar. Amor, aqui você tem que começar do zero. Primeiro, não começar do zero pensando, mas nossa, eu sou tão grande no outro e aqui eu não sou ninguém. Não. É porque aqui no TikTok você tem que contar a que você veio. Então, quem é a sua marca? Qual a sua história por trás? Se você começou aquela marca, como começou? Contar aquele produto, por que aquele produto é a tendência do momento. Então, você tem que trazer o que a gente chama de narrativa, início, meio e fim. O que eu estou querendo trazer, para quem eu estou querendo trazer e por que aquilo é tão legal. Então, produto, solução, problema, sabe? Trazer sempre uma dinâmica a história por trás do produto, por que eu resolvi criar essa marca. São todos tipos de conteúdo que são muito atrativos dentro da plataforma e são simples do empreendedor começar a criar, começar a fazer, porque ninguém vai falar isso que eu tô falando aqui melhor do que o próprio dono da marca, diz aí, Letícia. Você é dona de uma marca, você sabe disso muito bem. Então, isso facilita, sim, o processo de criação de conteúdo. Mas você precisa entender isso. Porque muita gente grande chega achando que vai, né, já começar e ter o mesmo sucesso das outras plataformas. Primeiro, você precisa entrar aqui nessa dinâmica. Você precisa que você seja conhecido aqui. E não conhecido como pessoa, mas pela história. Porque o que vai te conectar aqui é a marca, é o produto, é o serviço, depois a pessoa. Então, isso acaba sendo uma dificuldade para quem vem de uma rede social para o TikTok. Mas se você entende que o TikTok não é uma rede social, você vai trazer conteúdo. Você vai trazer serviço, você vai trazer o que você quer mostrar ali. E aí você cria essa conexão que possivelmente foi o que você fez, criando aí seus vídeos de uma maneira muito mais informal, crescendo em quantidade. De novo, Letícia, não tem fórmula mágica da quantidade. E eu sempre sou muito prudente de falar isso, porque eu sei que a dor do empreendedor vai ser muito diferente de um para o outro. Vai ter um que vai ser equipe, vai ter um que vai ter 10 pessoas, vai ter um que quem cria o conteúdo todo é ele, que é o melhor dos mundos, mas ele também tem uma limitação de tempo, mas a gente sabe que a retenção, ela está muito conectada, né, à minha frequência. Então, uma mínima frequência, ela precisa existir. Então, não adianta eu achar que eu vou criar um vídeo, vou viralizar e tá tudo resolvido na minha vida. Então, eu tenho que ter, sim, frequência, disciplina, trazer para a rotina de criação. E ainda que seja simples, é o que você falou. Eu tenho vários casos que eu ouço de pessoas que põem o celular encostado, que não tem nem tripé para colocar o celular. Encosta na parede, filma, depois pega aquele vídeo, corta em 3, narra e vira conteúdo.
né? Então, vai tudo da maneira como você envelopa isso e é adequado à sua rotina. Então, não tem fórmula mágica de qual é a frequência ideal, mas a retenção, ela é importante numa plataforma de entretenimento. Ou seja, faça frequente, não precisa ser 55 por dia. Não, 55 né? É um por pouco dia. demais. Não tem como. Não tem como. Não, então, assim, o TikTok não compete com o Instagram, assim. Ele compete com o YouTube, Olha, Netflix. Dentro do TikTok, a gente olha muito o comportamento do nosso usuário, né? E a gente sabe que o comportamento do usuário é muito mais de assistir o TikTok ali durante pelo menos ali 60 minutos, é a média que a gente tem. Então, ele se assemelha muito mais a um comportamento de plataforma de entretenimento do que uma rede social que você tá ali no dia a dia checando, vendo se chegou alguma atualização no seu feed, né? Respondendo ali um amigo que falou, tô com saudade, mas a gente nunca encontra, né? Virou muito o clássico, né? Daquele check ali que Resposta pronta, assim. tô conectadinha aqui com você ainda. Enquanto no TikTok você vai ter uma experiência imersiva. Então, a gente não olha necessariamente para outras plataformas para se comparar, mas o TikTok, ele é uma experiência de entretenimento. Legal. Uma plataforma de vídeos onde você vai para aprender, para se entreter, né? Para passar ali o seu tempo, mas também para educar, aprender coisa nova, comprar, que é o mais importante no final do dia, através do entretenimento. Então, mas traz então, não é uma rede social. Eu acho que assim, não. A minha visão, eu acho a sacada muito legal do TikTok, é que você vai pegar o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais que vieram antes, a coisa mais valiosa que eles têm é o grafo social. É quem conhece quem. Isso é um banco de dados que ninguém mais tem. Eles sempre exploraram isso. O TikTok veio, virou e falou assim, não, o que importa é o que a pessoa quer, os interesses dela, e tem um algoritmo super poderoso. Então, perguntando, mas provocando de leve, então, tanto faz a quantidade de seguidores que eu tenho? Tanto faz. Inclusive, é muito comum você ver dentro do TikTok pessoas que têm milhões de curtidas e nem tem tantos seguidores assim. É muito comum você ver isso dentro da plataforma. Inclusive, outro dia eu estava num evento de médicas e uma médica veio trazer para mim mostrar. Isso aqui é normal? Porque eu acho que tem alguma coisa errada na minha conta. Olha a quantidade de curtidas que eu tenho. Ela tinha 3 milhões de curtidas e acho que ela chegava, sei lá, 3 mil, alguma coisa assim de seguidores. E aí eu contei isso para ela. Isso é muito comum, porque as pessoas estão se conectando com o seu conteúdo, o que significa que você está fazendo conteúdo que engaja com a sua audiência, independente de elas seguirem você ou não. Então, isso não importa, inclusive, para a entrega de conteúdo dentro da plataforma. Por isso que a gente não se categoriza como uma rede social. Porque a plataforma, ela vai aprendendo, o nosso algoritmo, ele vai aprendendo com a sua interação. Então, ele vai entendendo o que é relevante, o que é importante para você. E é isso que é o nosso coração. Então, se o coração de uma rede social é a dinâmica de quem me segue, quem está te seguindo, dentro do TikTok, eu tô sempre propenso a descobrir coisas novas, marcas novas, porque eu tô me conectando não por um seguidor específico, mas pelo meu interesse, que ele pode ali ter uma gama muito mais infinita e interessante de conteúdo, vamos combinar. Então, só para terminar esse ponto aqui. Então, por exemplo, imagina que a gente está aqui conversando com empreendedores do e-commerce. Para empreendedor isso é fantástico, tá? Porque você imagina, você ter zero seguidor... Isso é fantástico, exatamente. A gente está falando com empreendedores do e-commerce, para quem está começando, isso é fantástico. Agora, imagina que eu acabei de contratar, né, na Nuvem Shop, alguém para cuidar do meu TikTok. O que eu falo para ele? Qual que é a métrica de sucesso, então? Vale para os empreendedores, vale para quem é profissional de marketing disso. Como você mede? Eu volto à pergunta para você. O que você procura no TikTok? Porque você precisa fazer um trabalho ali, um dever de casa, antes de entrar no TikTok de qual é o meu objetivo. Sim. E isso é essencial para o sucesso, tá? Porque eu preciso saber o que eu espero dessa plataforma. Eu quero visibilidade? E aí a sua estratégia, ela vai seguir um caminho. Não, Silvia, eu quero vender. É vendas, Eu quero vender. Se eu quero vender, eu tenho que focar de acordo com o meu objetivo. Por que isso muda? Isso vai determinar a maneira como eu tô criando o meu conteúdo. Qual é a cenourinha, né? Que a gente chama o call to action, que eu tô colocando ali no final para o usuário clicar. Eu tô querendo chamar ele para uma conversa ali dentro do próprio conteúdo. Eu tô querendo que ele engaje, querendo que ele compartilhe. E a gente tem que trazer esses ganchos dentro desse conteúdo. Ou eu tô querendo que ele saia dali e vá para o meu website, para o meu canal de atendimento. Então, esse objetivo...
E a sua pergunta ela é muito boa, porque muita gente entra numa plataforma, inclusive numa rede social ou cria um site, sem ter muito claro o que é o seu objetivo, né? Cria ali um e-commerce e esqueceu de colocar o botão de comprar. Vai que vende, né? Aí você joga para Deus, né? Se Deus quiser, vai vender. Então, é a mesma coisa dentro da plataforma. Se eu quero que venda, você tem que fazer o famoso call to action, chamar o usuário para ação. Então, eu tenho que fazer isso no meu vídeo. Quer saber mais desse produto? Então, clica aqui para você, né, descobrir mais desse produto. Me conta aqui. Era isso que você buscava? Ou tem uma outra cor que você está buscando desse vestido, desse produto específico? Então, eu tenho que ter muito claro ali o que eu quero antes até de eu entrar na plataforma. Para quando eu entrar na plataforma, eu saber o que esperar. Isso não só para a solução de anúncios, mas para a sua geração de conteúdo também. E eu acho que isso é uma coisa muito boa da gente falar, porque a gente vê que muitos empreendedores caem na armadilha da viralização. Que bom que você está falando disso. Esse é um ótimo tema. Cai na armadilha da viralização. E aí eu tenho, assim, 2 dúvidas grandes. A primeira dúvida é, se eu sou um empreendedor, eu tenho um produto. Vale a pena eu nichar e falar somente sobre o produto, minha empresa, minha história, meu negócio? Ou vale a pena eu pensar nessa questão nativa e falar assim, eu vou falar mais sobre tudo que é o lifestyle do meu cliente. Então se eu tenho vamos supor, uma marca de moda sustentável, eu também vou fazer um quadro falando sobre receitas veganas? Isso vale a pena? Ou isso vai atrair um público que talvez está interessado na comida e não na minha roupa? Isso é positivo para a criação de comunidade ou é negativo? Olha, eu vou te fazer um exercício aqui que você vai me trazer essa resposta. Imagina, você tem uma marca de moda onde as pessoas têm expectativa de estarem ali interagindo e descobrindo, né, coisas novas, tendências de moda. Se você criou um conteúdo sobre uma receita, talvez na hora que você for criar a legenda, as hashtags, quando a gente pensa na criação do conteúdo no TikTok, a gente também tem que estar sempre ligado ali como que eu vou entregar aquele conteúdo. Então, a gente vai ter a legenda, vai ter as hashtags, além, né, da narração, que vão ajudar o algoritmo a entender. Opa, tô falando aqui de um conteúdo de moda. Pode te ajudar? Pode, mas vai gerar uma dispersão também, você criar um conteúdo ali, né, que vai para um outro segmento. Que quando eu entendo de onde vem a sua pergunta, porque quando a gente fala de uma rede social, tem essa construção, né, de eu trazer aqui todo o meu lifestyle. Mas quando você se conecta pelo conteúdo, quando o conteúdo é o que vai reger a entrega, e se seu foco é construção de posicionamento de marca, talvez a receita ajude. Mas se seu foco é a venda, é conversão, você vai trabalhar ali cada vez mais os nichos, porque é a maneira como você vai conectar. Então, quando você fala de moda, tem ali os cores dentro do TikTok, né? Tem sei lá, o clean core, tem o red core, que são as tendências de moda que nascem... Ele já tá tipo assim, o que é core? Eu não sei o que é core. Eu tô exatamente assim. Que nascem assim quase diariamente dentro Sim. da plataforma, né? E que você pode, justamente, claro que você não precisa participar de todas, né? Quando você é uma marca, se você não é uma fast fashion, você vai ter limitação ali de SKU. Então, mas como você consegue se aproveitar dessas tendências, desde que sejam relevantes para o seu negócio, e cria o seu conteúdo, né, focado ali no seu nicho, mas sem necessariamente se prender a falar o tempo inteiro mais do mesmo, porque aí você tá pegando carona em tendências que nascem dentro da comunidade, mas que tem relação ainda com o seu segmento. Então, eu acho que o equilíbrio, se a gente pudesse definir o equilíbrio perfeito entre viralização, trends, coisas em alta e ficar bem ali focado na sua essência, seria surfar nessas ondas que façam sentido dentro do meu público, mas me manter autêntico, seria isso? Total, porque imagina, que show da Xuxa é esse, né? Tá bombando. Aí eu vou querer pegar carona. Aí a sua cliente vai olhar e falar assim, nossa, Letícia viajou pegando carona nessa tendência, não teve nada a ver, né? Então, muitas vezes, eu tento tirar os empreendedores dessa obsessão pela viralização, pelos milhões, e falo, a gente banalizou o que é 1.000 pessoas vendo um conteúdo. Exato. E que talvez esses 1.000 vão ser muito mais relevantes, vão ser muito mais qualificados, muito mais pessoas propensas a comprar da sua marca do que os milhões porque acharam seu vídeo engraçado. Porque like também não paga conta, né? Like não paga conta, exatamente. Nem visualização, nem seguidor. Então, você tem que ter ali
não perder a construção saudável da base que você está criando ali para sua marca, para que você sempre consiga criar narrativas que tenham ali, você pode diversificar nas narrativas pegando carona nas tendências que não fujam do seu segmento. E essa sua pergunta ela é muito interessante, Letícia, porque ela me faz, de novo, trazer à tona essa questão que eu falei. Se você aprende a criar pensando que não é uma rede social, você entende que a dinâmica da plataforma é você entrar focado no que é a tendência da comunidade, porque é a comunidade que vai reger o que é relevante, não você. É o compartilhamento do protagonismo mais uma vez. Você quer falar que a cor verde está bombando, mas e aí? Tem uma tendência dentro da plataforma falando que é o vermelho. Então, você pode fazer a justa medida ali de trazer o verde, mas falando assim, o que a gente tem aqui para entrar nessa tendência que a plataforma está trazendo como relevante? Então, ouvir a comunidade é essencial para você ter êxito dentro do TikTok. Perfeito. Legal demais. E outra coisa que eu acho muito curiosa do TikTok, né? Porque quando surgiu a gente, pô, mais uma rede social, de repente, não é uma rede social, é uma plataforma de entretenimento. Mas que vende, né? Que pode vender. Que vende, no final das contas, fantástico. No marketing, a regra é sempre, a gente quer vender. Total. Né? E aí eu acho que vários diretores de marketing mais velhos, assim, vão ter dificuldade em falar como é que eu vou metrificar isso no nível ali, tipo, do individual da pessoa que só cuida de TikTok, sabe? Porque estão acostumados com umas métricas que não fazem sentido, viralização. Eu conheço essa dor muito bem, tá? Eu vim, antes do TikTok, eu estava à frente de 7 e-commerces de 7 países, focada em ROI. Então, para cada real que eu colocava dentro dos e-commerces, eu tinha que trazer ali no mínimo 10 para poder conseguir justificar a estratégia, juro. Então, eu entendo essa dor. Então, eu tento sempre trazer o TikTok quando eu trago, falando que eu entendo essa dor do empreendedor, sabe? Exato, que a gente tem que tirar essa coisa do curtida, seguidor. Não, total. Vende, dá para ter atribuição ali. Sim. Mas, além de, não ser uma rede social, o TikTok também agora se tornou um grande concorrente do Google, né? Que é uma característica muito legal, porque eu não tenho a visibilidade da Letícia, né? Mas eu tenho meus 1.200 seguidores. E é interessante que eu tenho vídeos meus que tem alguns meses e por algum motivo, às vezes, alguém curte, alguém salva, alguém compartilha e fala, cara, é um conteúdo que ainda tá lá. Ou seja, não tem aquela coisa do viralizou agora, passou, que é a tendência de rede social, né? Sim. Como é que você vê esse comportamento de busca, né? Da pessoa que fala, não vou buscar no Google, vou buscar no TikTok, sabe? E se existe uma maneira das empresas também, né? Dos e-commerces também otimizarem para isso. Sim, a gente tem dados de clientes, porque a gente sempre está ouvindo, né? Fazendo pesquisa com os nossos clientes, e a gente sabe que os usuários dentro do TikTok, eles estão 2,4 vezes mais propensos a descobrir informações de uma marca depois que eles tiveram um primeiro contato, fazendo do TikTok esse lugar de descobertas. E 53% deles declaram que continuam procurando sobre aquele produto e serviço que eles foram impactados. Então, a gente sim está falando de interesse que gera ação. E aí, voltando para o ponto que você falou da dor do diretor de marketing, na verdade, o diretor de marketing precisa sempre olhar para o que é novo, porque a gente fica ali muito focado. Voltando aí alguns anos na minha carreira, muitas vezes o grande problema, a grande dor do diretor de e-commerce é que eu tô ali no fundo de funil, eu tô ali no lower funnel, falando o tempo inteiro com o mesmo cliente. E o cliente tá assim, já comprei de você semana passada, mês passado. Não vai tirar mais água de pedra daquele cliente, né? E se você não começar a olhar para consideração, para awareness, para falar com um público novo, e público novo aqui eu estou falando nem só dentro da sua estratégia, é você abrir uma interface para um novo canal. Então, é um bom diretor de marketing, um bom gestor, né, de marketing que olha para a geração de demanda, ele precisa estar sempre atento onde eu vou estar para conectar com o meu cliente, com o meu usuário. Então, sim, o TikTok hoje ele tem soluções, inclusive com a Nuvem Shop, a gente tem integração de catálogo, que você pode trazer o seu catálogo de e-commerce para dentro do TikTok de uma maneira muito mais fácil, através da ferramenta de gestão. Então, sim, é possível fazer isso. E a gente precisa olhar para o comportamento do usuário. Não adianta a gente simplesmente virar e falar, eu não quero mais um. Mas se o usuário quer, se a sua audiência quer, se o comportamento está drivando para isso, como você falou, é uma plataforma de descobertas, sim, e não foi algo que a gente desenhou para isso, mas que o usuário descobriu que o TikTok, ele também é uma plataforma onde você traz resultados relevantes e
que vão trazer muito mais a busca com semântica para minha vida. Então, se eu quero saber um restaurante em São Paulo, ou se eu vou viajar para Curitiba e quero buscar, ou se eu quero saber um produto novo, como eu comentei com a Letícia do blush que eu comprei porque viralizou no TikTok. Então, tudo isso hoje a gente pode descobrir dentro da plataforma. E isso também acaba sendo um aspecto fantástico para o empreendedor. Porque quando a gente fala de empreender, a gente fala de criar uma solução, de criar um produto novo, né? Ninguém quer criar mais do mesmo. E no TikTok, o TikTok tem uma comunidade que, justamente por ter esse caráter de descobertas, de buscar o novo, eles abraçam o empreendedorismo de uma maneira muito mais ampla do que em outras plataformas. A gente sabe por dados também que 15% dos usuários do TikTok estão mais propensos a consumir de uma pequena ou de uma média empresa. Porque é isso, eles querem justamente falar, olha, eu descobri esse vestido numa loja que fica lá no Mato Grosso, mas eles têm um e-commerce que entrega no dia seguinte e eu tô viciada em comprar neles, porque essa experiência do eu descobri algo novo, a minha experiência, depois eu vou trazer o meu ponto de vista sobre aquilo e, de uma certa forma, eu ganho protagonismo também fazendo isso. E o formato de vídeo, igual que você está falando, o formato mais autêntico, cara, ele ajuda muito na compra, né? Total. E assim, eu venho também, tenho mais de 15 anos de marketing, então assim, eu venho muito do Google, sabe? E quando eu quero comprar, hoje em dia, o Google, cara, tá horrível. Você vai comprar, eu queria comprar uma air fryer, sabe? Vai aparecer um texto que não foi escrito por alguém que nem encostou no air fryer. É top 5 air fryers, criado por AI. Exato. Que vai pôr link de afiliado. Eu falo, não dá pra saber qual dessas air fryers é boa. Você vai no TikTok, a pessoa tá assim, eu amo a minha air fryer, pega air fryer. Vou te ensinar a fazer... Beijo, air fryer. Beijo, air fryer. Eu falo assim, isso aqui eu confio, sabe? A gente fala que é aceita, né? Eu sou da seita da air fryer. Então, e até quando eu falo que a IA, né, essa coisa toda de inteligência artificial, ela vai humanizar muito a internet. Porque o conteúdo por IA vai ser feito por IA. Mas na hora que eu quiser comprar alguma coisa, na hora que eu quiser comprar uma roupa, não vai estar IA vestindo. IA veste Letícia Vaz, entendeu? Isso é muito importante na busca, né? Total. De novo, né? A gente está ali buscando o ponto de vista de quem está realmente comprando o produto, de quem ali está na vida real e que nem foi um recebido, né? Foi uma compra de alguém que se interessou, que foi lá, amadureceu, comprou e achou tão legal que resolveu compartilhar. Então, eu acho que se a gente fosse pensar numa estratégia para que mais pessoas compartilhem o seu produto, eu acho que é a gente elevar a entrega mais do que a expectativa. Porque eu acho que toda vez que eu tive o ímpeto, né, de querer publicar alguma coisa nas redes sociais, publicar alguma coisa no TikTok ou mesmo no Instagram, foi porque a marca me surpreendeu. Então, acho que isso tem muito a ver com a questão de unboxing, que também a gente vê muito no TikTok, né? As pessoas fazendo unboxing das compras. Então, você que vê muitos vídeos de unboxing e trabalha com esses empreendedores e essas marcas, o que você acha que é um diferencial que as marcas podem surpreender para que a gente fomente os clientes criarem conteúdo no TikTok? Eu acho que é justamente aquela resposta que eu dei de você mostrar que dor o seu produto vai resolver. Qual é o problema que o seu produto vai resolver ali? E às vezes esse caráter do surpreender, ele ajuda muito sim, né? Porque eu esperava ali receber só uma blusinha que eu comprei, eu recebi uma blusinha com um escrito à mão. Eu já vi muito isso, gente ficar muito emocionada porque recebeu ali uma cartinha escrita à mão, né? Da própria loja, do empreendedor. E essa experiência eu tive algo que foi único, que foi pra mim. Eu posso ter comprado numa loja Isso grande, é muito bom. mas essa experiência ela foi personalizada, né? Foi dentro da minha expectativa do que eu queria receber. Então, o surpreender, ele não precisa estar ligado ao processo de unboxing em si, mas ele pode estar ligado justamente a ter uma experiência como um todo muito boa. Eu vi, por exemplo, outro dia... eu não vou mencionar a marca, mas vários vídeos falando de uma marca, e eu comecei a ficar interessada, e eu fui aquele comportamento lá de ver mais daquele produto, e eu comecei a ver tanto, e eu comecei a chegar no momento que eu entendi que aquela marca era boa, mas atrasava para entregar. E eu já comecei a ficar frustrada ali, eu falei, será que eu compro? Será que eu não compro? Vai demorar um mês para chegar, e eu acabei saindo do hype daquela, que eu estava envolvida ali nos conteúdos daquela marca, porque eu descobri que demorava entregar. Então, às vezes, o surpreender é justamente você fazer o arroz com feijão.
Muito bom. E se a gente pudesse elencar, assim, os principais erros que você vê que as marcas estão cometendo no TikTok, quais seriam eles? Eu acho que o primeiro é pensar que tá criando para uma rede social. Então, querer reciclar conteúdo, você pode até reciclar. A Isso gente é uma sabe coisa muito que boa da gente abordar. É uma boa. Vale reciclar conteúdo? Não desde vale. que você adapte a plataforma. Por exemplo, se você criou para uma tela horizontal, TikTok é tela vertical e tela Aham. cheia. Então, você vai comprometer a experiência. Então, o mínimo de adaptação, empreendedor, eu sei que adora ele muitas vezes criar conteúdo existe, mas o mínimo de adaptação precisa ser feito. Então, vai aproveitar, vê se está na tela vertical, se você consegue fazer mexer ali no vídeo, né, e trazer ali um recorte específico, coloca texto, né, em cima, embaixo, narra aquele vídeo de uma maneira mais orientada a quem você quer se conectar dentro da plataforma. Mas a recomendação é ser TikTok first, né? Seja nativo do TikTok, porque é a melhor maneira de você se conectar. Inclusive, você pode até aproveitar depois para usar esse conteúdo em outras redes, porque se é relevante dentro de uma plataforma de conteúdo que foca em se conectar pelo conteúdo, com certeza, se você criou pensando primeiro no TikTok e levou para outros lugares, vai ser muito mais interessante do que o contrário. Então, fica aí essa dica, bom, quase um hack aí. Bom. Segundo, a gente falou muito sobre isso aqui, vida real. Então, se preocupa menos em ter o momento perfeito. E muitas vezes a gente perde ali o calor do conteúdo, aquela coisa legal que a gente acabou de pensar, porque eu falei, não, mas o cenário atrás não tá legal, mas eu não tenho uma câmera muito boa, e a gente perde a oportunidade de criar o conteúdo. Então, muitas vezes, se preocupar menos com grandes produções e mais em aproveitar o conteúdo ali no momento vai te ajudar muito mais na sua estratégia. Terceiro, sempre me perguntam, Silvia, como é que eu começo? É o pago? É o orgânico? O que é o correto? O que é o mais sensato? Não existe certo e errado. Existe o que funciona para você. Se eu sou um negócio que estou no interior de Maceió, eu quero me conectar com pessoas que estão ali porque minha entrega, sei lá, é comida fresca e eu preciso entregar ali, talvez você precisa criar um conteúdo com um anúncio, porque você vai conseguir fazer um target específico para as pessoas que estão em Maceió, estão próximos de você. Mas se o seu conteúdo você quer, né, de uma maneira geral, gerar visibilidade, vai no orgânico, porque no orgânico você cresce, no orgânico você aprende. O orgânico que a gente fala é criar, né, gratuitamente conteúdo sem ter um anúncio por trás. Então você tem a oportunidade de testar narrativas diferentes, tons de voz diferentes e entender ali, aprender a criar para o TikTok o que funciona para sua marca. E outro erro que eu vejo também é pegar carona em tendências que são aleatórias, e aí você cresce uma base gigante, mas que nunca vai comprar de você. Então, se preocupa mais em fazer o seu trabalho bem feito para você se conectar com quem é relevante para o seu negócio do que ficar atrás de viralizei, tenho milhões, mas que não vai fazer diferença no seu negócio. E coisas muito simples, como vai criar TikTok, tem que ter som. Não pode criar TikTok sem som, porque senão não é vídeo de entretenimento. Só alguns aí, mas eu posso Só ficar aqui a tarde inteira falando Entendi. sobre erros. Ou seja, nada de dancinha por dancinha. Aqueles... Não. Usa esse áudio que você vai viralizar. Uma vez eu fui atacado por isso. Aqueles vídeos que é assim, eu tô falando aqui, aí tá rodando um joguinho de celular aqui, eu tenho pavor 4 disso, telas assim, aquele estímulo visual, nada disso funciona. Não. Depende, né? O que é funcionar pra ou seja, você, né? digamos do seu assim, objetivo. tá certo. Exatamente. Mas isso não funciona no sentido só por fazer, né? Você Não. tem que ter um propósito dentro de um objetivo. Aliás, você me lembrou de uma que também eu vejo muito. Fazer conteúdo para empresa, mas usando um perfil pessoal. Você perde a oportunidade Isso é muito de ter uma página mais profissionalizada. E isso é gratuito. Dentro do TikTok, você já criou sua página, é um botãozinho que você muda pessoal para profissional e você de imediato passa a ter acesso a várias informações, como poder colocar o seu website, um canal de comunicação com o seu cliente, fotos do seu produto. Então tem uma interface ali profissional e é gratuito dentro da plataforma, e muita gente começa com uma conta pessoal e aí você perde a oportunidade de ter acesso a informações valiosas do seu vídeo, do seu cliente, com quem está conectando, que região, demográfico, geográfico, enfim, uma infinidade de informações que você poderia ter acesso se sua conta fosse corporativa. E eu vejo muitas marcas, assim, que eu acompanho muitas marcas no TikTok, né? E aí eu vejo várias marcas que fazem um erro que
eu não consigo entender qual o motivo, mas às vezes eles abordam muito as questões estratégicas de marketing, muito de backstage, não o dia a dia da empresa, mas o tipo assim, gente, a gente fez essa estratégia aqui, vendeu tanto, e você acaba atraindo também empreendedores que às vezes não vão consumir o seu produto. Mas aí são marcas... São marcas falando das próprias estratégias. Então, assim, o que normalmente eu faço e, assim, me dá um resultado muito bom? Eu divido a parte de que eu vou atrair empreendedores interessados no seu perfil, Letícia. No meu perfil, Letícia. Faz todo sentido. E aí, no perfil da LV, eu vou contar o backstage do produto. Como que foi a escolha de tecido, como foi pra costurar, o que deu certo, o que deu errado, mas muito focado no produto e não na mente de quem criou. Então, eu acho que isso é muito bom ter muito claro, né? O que eu abordo num perfil profissional, o que eu abordo num perfil pessoal. Como você faria essa indicação de divisão? Eu acho que você já foi perfeita, você já disse perfeitamente isso, né? Então, quando a Letícia falando das dores do seu negócio, da estratégia de marketing, do orçamento, vai interessar e vai conectar com quem? Com pessoas que estão passando por esse mesmo processo. Então, empreendedores. Podem ser que eles comprem da sua marca? Pode ser. Mas aquele momento de consumo de conteúdo, porque o TikTok resolveu entregar esse conteúdo da Letícia para a Silvia, foi porque ele entendeu. A Silvia fala com empreendedores, ela quer entender mais sobre cabeça de empreendedores. Agora, para falar da qualidade do tecido, do corte, da roupa, da cor, da tendência, com certeza é um conteúdo que pertence à marca, que você pode trazer para o seu perfil empreendedor, mas eu acho que o contrário talvez não funcione. Talvez não. E eu sei que você fala muito que não tem fórmula mágica, não tem caminho fácil, mas... É difícil falar isso. Mas se a gente tivesse alguns hacks ou algumas boas práticas do TikTok, se você falou que você é viciada em gancho, e eu acho que gancho é algo muito importante, talvez seja um hackzinho muito importante, CTA, assim, quais são esses hacks que são mais boas práticas que os empreendedores que estão assistindo precisam fazer no conteúdo para ter uma boa entrega, uma boa venda, atingir os objetivos? Bom, eu já falei alguns aqui, vou enumerar. Primeiro, ser real, ser autêntico. Então, não tenta ser algo que você não vai sustentar. Segundo, início, meio e fim. Então, cria conteúdo criando ganchos e tendo narrativas. Faz um exercíciozinho ali mínimo por trás, gente, de entender o que você vai falar, como você vai falar. Não ficou bom? Usa a ferramenta do TikTok para fazer ali as edições necessárias. O TikTok também é uma plataforma de edição, onde você pode criar o seu conteúdo ali mesmo e ali mesmo você já edita para que ele fique mais atrativo. Não caia no erro de criar, de novo, vou voltar para o mesmo ponto, pensando que você está falando, né, numa história, numa rede social. Oi, gente, tudo bem? Nossa, só você já perdeu aí 6 segundos e a pessoa, tchau, não quero falar oi, gente, tudo bem. Eu quero saber o que a Letícia vai falar, qual é a nova tendência do verão. Então, oi, tudo bem, já foi... Você já perdeu os 3 segundos. Os primeiros segundos são essenciais. São essenciais. A gente fala dos 3 a 6 primeiros segundos, eles são essenciais para você criar o gancho, para eu entender, esse vídeo tem relação comigo? Tem, não tem? Passo. Pensar ali que o seu vídeo, como eu falei, o início, meio e fim, ele precisa ter uma narrativa. Então, contar ali minimamente uma história, né? Você não precisa fazer nada sofisticado, mas você precisa ali pensar, o usuário que vai ver meu vídeo, ele quer alguma entrega. Pensar mais nele do que na gente. Então, o que eu posso trazer para ele? Porque as pessoas, elas querem consumir porque, né? É para elas. Não é sobre a gente, é sobre elas. Então, o que eu tô trazendo ali, né, de conteúdo, por que aquele conteúdo é relevante e qual é a ação que eu espero dele, que aí vai depender do que é o nosso objetivo. E boas práticas, como eu falei, da plataforma. Então, né, ter o som, entender qual é o momento que você chegou ali no orgânico e talvez, se você precisa de uma solução do seu negócio, olhar para o que a gente tem hoje de soluções de anúncios para você potencializar a sua entrega. Então, pode ter gente que vai falar assim, o meu objetivo aqui é gerar mais leads para o meu negócio, porque eu quero não trazer a conversão agora, eu quero amadurecer essa conversa para vender depois. Então, você precisa de uma solução que você consiga essa coleta de dados ali dentro da plataforma. Eu quero impulsionar um conteúdo. Acontece muito assim com o empreendedor. Comprei um produto, ia vender um produto, criei um vídeo,
acabou o meu estoque, vendi tudo que eu esperava vender. O Carmed Fini, por exemplo, foi um ótimo exemplo disso. Vendi tudo que eu esperava vender em 1 ano em 2 meses. Legal. Corri, fiz um novo estoque, só que aquele vídeo já teve ali a entrega dele, o pico da entrega dele já aconteceu. Você pode pegar aquele vídeo que já foi criado, que você já sabe que teve sucesso, e impulsionar. Ao invés de, essa pode ser uma dica muito boa. Ao invés de você começar do zero, preciso de um vídeo agora para Black Friday. Ao invés de você começar do zero, pega um que você já teve sucesso. Porque se ele viralizou, se ele teve sucesso, é porque ele tem ali uma boa abordagem, a narrativa dele tá legal, as pessoas se interessaram. Você impulsiona. E aí você tem a possibilidade de amplificar a entrega de um vídeo que você já sabe que tá muito bom, que funcionou. Então essa pode ser aí uma dica muito legal para fechar, mas é isso, é entender a linguagem da plataforma, trabalhar dentro do que a plataforma, que não sou eu, Silvia, do TikTok, que estou determinando, né? Eu estou aqui só falando o que a gente vê que acontece na comunidade e mergulhar de cabeça na linguagem da comunidade para se conectar de maneira autêntica com ela. E a melhor maneira de você descobrir isso é fazendo muito conteúdo. É entendendo a linguagem da plataforma e estando lá todos os dias. Com certeza a Letícia, quando conseguiu aí 15 mil seguidores em quanto tempo? Em um mês, foi fazendo isso, foi entendendo a linguagem. Quanto mais você entende, mais você se familiariza e se sente ali confortável com isso. A gente esquece, mas a gente fez isso há 15 anos atrás nas redes sociais também. Sim. E uma dúvida que eu acho que muitos empreendedores têm é em relação ao funcionamento do algoritmo, porque eu sinto que, por ser uma plataforma de entretenimento e não uma rede social, funciona de uma maneira diferente do que no Instagram. Então, eu sinto que a gente tem uma entrega muito mais longa, né, desses conteúdos. E, às vezes, a gente posta. Ali, no momento, não teve um grande buzz, mas ali em um dia, algumas horas, ele começa a entregar. Então, se você pudesse explicar um pouquinho mais pra gente como funciona o algoritmo do TikTok, se ele é diferente realmente, se ele não é, e a pergunta de milhões, né, que a pessoa faz, tem horário certo? Eu preciso analisar minhas métricas? Eu preciso postar nesse horário? Ou não, por ser uma plataforma de entretenimento, eu posso postar a qualquer horário? Bom, a gente não traz assim, o algoritmo funciona dessa forma. O que a gente aprende é justamente olhando como ele funciona e trazendo, dando luz a essas boas práticas para que outras empresas possam pegar carona nessas mesmas tendências. Então, não tem exatamente o que eu vou te falar aqui, o algoritmo prefere isso ou aquilo, até porque muitas vezes a gente vê uma marca tendo êxito com um vídeo de 15 segundos e uma outra fazendo um vídeo de 10 minutos e tendo êxito de maneira igual. Então, vai muito de você entender como o seu negócio se comporta com a sua comunidade para aquele vídeo específico, para aquela estratégia específica. Então, tem muito isso. Tanto para a questão do horário, por exemplo, se você está ali tratando de produtos para baixar dopamina, talvez o seu produto é mais relevante à noite. Mas se você está trazendo conteúdos de esporte, manhã ou não, então vai depender muito de como a sua comunidade vai receber. Eu sei que é um pouco frustrante, que vocês esperam, os empreendedores sempre esperam que eu traga aqui uma resposta de milhões, mas é muito você conhecendo a sua comunidade. E como os nichos, eles são únicos, as comunidades são únicos, é cada marca entender como se conecta com a sua. Então, eu acho que a resposta de milhões seria testar em diversos horários, analisar os dados, enxergar padrões nesses dados, né? Então, assim, eu postei 50 vídeos, 10 de manhã, 10 da tarde, 10 da noite. Desses, percentualmente, o da noite funcionou melhor. Perfeita. Então, vou começar. Acho que seria mais testar e analisar. Cria a página corporativa, aí você vai ter mais dados do seu cliente, analisa os dados e aproveita isso. Você não precisa ser uma empresa para criar a página corporativa. Não. Isso é claro. Quer dizer, você precisa ser uma empresa, na verdade. Você tem que ser uma empresa? Você precisa ser uma empresa e você... Assim, tem uma parte que você precisa preencher dados do seu negócio. Então, CNPJ. Você precisa ser uma empresa para criar essa página corporativa. Então, isso acaba, né, trazendo justamente a relevância, né? Quem está tendo acesso àquela página é, de fato, quem é um negócio. Uhum. Tá. E você vai ter informações específicas ali, pensando na cabeça de alguém que está criando para uma empresa, não criando como um criador. Beleza. Eu gostei que, assim, você sabe que é uma autêntica plataforma para marketing quando a resposta para quase tudo é depende. O marketing é isso. Depende, testa, valida. É o nosso papel de marqueteiro entender as variáveis, né? Exato. A beleza de ser um marqueteiro é você entender
que cada comportamento vai se desdobrar de uma forma diferente quando eu for falar de um produto, de uma comunidade, e é isso, né? Para mim é o que mais me deixa entusiasmada de trabalhar com marketing. Mas é real. É real, eu adoro. Isso faz do marketing uma ciência não exata. Eu tinha um chefe que sempre falava assim para mim, beleza, a gente trabalha com ROI, então se eu te dou 100, você vende 1.000. Então se eu te dou 200, você vende 2.000. Eu falava, não é assim. Até porque tem outras variáveis, vai mudar ali o momento do funil, né? Porque se eu tô usando 100, eu tô cobrindo uma parte, se eu for usar 200, eu vou cobrir uma outra parte. E a beleza da nossa profissão, né? É o desafio, né? É o desafio. Legal demais. E pra gente fechar aqui com uma chave de ouro, falar um pouquinho de futuro, como é que você vê o futuro do TikTok? E aí, principalmente pro mercado da moda. Legal, bacana. Bom, o mercado da moda é um mercado extremamente relevante pra gente dentro do TikTok, porque a gente vê aí que é o mercado mais ávido justamente para inovação, a melhor maneira de se conectar. E eu acho que geração de conteúdo, a gente vê muita coisa nascendo, né? Uma plataforma de tendências. Se você trabalha com moda e você não tá onde nascem as tendências hoje, que é o TikTok, talvez aí, ó, já começa a pensar que tem uma coisa errada por aí, né? Que, é isso, a gente vê tendências que chegam no TikTok hoje e aí as pessoas começam a falar daqui a 2 meses. Fala, ih, gente, eu já vi isso aí no TikTok há 2 meses atrás. Vocês estão perdendo tempo. Então, está conectado com tendências, está conectado com o que está acontecendo dentro da plataforma. É uma oportunidade incrível. Quando a gente fala de futuro, eu acho que é você cada vez mais olhar para o que está acontecendo dentro das próprias tendências, das próprias comunidades. Nós, enquanto TikTok, a gente está sempre buscando olhar o que acontece fora de criação de produtos, serviços e tentando trazer o antes possível, antecipar o máximo possível para que o mercado brasileiro tenha acesso também. Mas é olhar para o que está acontecendo de movimentação de tendências dentro da própria plataforma, né? É isso. Não, perfeito. Então, para terminar, a gente faz um quadro de perguntas ping-pong. Tá? Perguntas rápidas, de respostas igualmente rápidas. Tá? Eu começo, então? Vai, brilha. Então tá bom. TikTok, rede social, plataforma de entretenimento ou plataforma de vendas? Plataforma de entretenimento que você pode vender através dela, né? O Shop Entertainment. Então, é a venda através do entretenimento, que não existe outro igual. Essa é muito boa. Se o TikTok fosse uma peça de roupa ou um look, Uau! qual ele seria? Com certeza o mais trendy e inovador do momento. Deixa eu pensar qual que seria. Eu acho que seria a pochete, vai? Porque assim... gostei! Olha, a pochete, olha várias camadas. Disruptivo. Você não imagina o que você vai encontrar dentro. Quebra paradigmas. Você, né, pensa ali, é um item que, né, tá no... Já saiu, Sim. já passou o hype, mas você pode colocar num look descolado e brilhar. Pochete, Gostei. né? Gostei também. Melhor lugar para você encontrar inspiração para criação de conteúdo do TikTok? Estudando as hashtags do seu negócio. Então, pegando carona ali nas hashtags, as hashtags ali, se você quer descobrir tendência, coisas novas, como as pessoas estão se conectando, eu sou muito fã das hashtags. Inclusive, o TikTok tem uma ferramenta de IA, de inteligência artificial, que é o Symphony, que você pode se conectar e ali o TikTok vai te ajudar a criar conteúdo. Então, acessa o Creative Center do TikTok para você aprender a criar conteúdo através de uma IA. É muito bom. A produção vai me deixar fazer uma pergunta fora do ping-pong? A produção deixou. Eu vi, junto com essa ferramenta, tem uma ferramenta que eu tô amando usar, que é o Creator Insight Search. Sim, que é dentro do próprio... Que é dentro do próprio TikTok. Sim. Poucas pessoas conhecem. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, deu 1,5 milhão de views. Uau! Porque muita gente não conhecia. Então, se você puder explicar rapidamente o que é essa ferramenta e por que é válido usar. Olha, no TikTok eu vou falar sobre o Creative Center. Você tem uma plataforma. Eu quero começar a criar, Silvia. Eu gostei do podcast, vou começar a criar. Essa plataforma é uma plataforma que você aprende sobre as soluções de vídeo, soluções de produto que a gente tem. Então, todo e qualquer objetivo que você tem do seu negócio, qual é a melhor solução que a gente propõe para você. E, inclusive, pega pela mão, porque você consegue ter... sugestões de hashtags, de conteúdos, de títulos que você pode usar no seu vídeo. Então, é babado. É babado? É babado. Eu achei babado. Você quer começar a criar no TikTok? Juro, entra no Creative Center, que não tem lugar melhor para te ajudar a começar a criar. É pegar pela mão.
Perfeito. E TikTok para negócios em uma palavra? Ele é a solução hoje mais completa para você começar o seu negócio. Em uma palavra, né? Eu não falei uma frase, né? Não pode ser Completa. completa. Completa, total. Gostei. Muito bom. Completude é Full uma palavra. funnel. Será? Olha, eu vou falar para o marqueteiro, full funnel. Ah lá, pronto, Aí gostei, sim, para os gostei. marqueteiros que estiverem nos escutando. Full funnel. É. Ótimo. Porque isso muita gente pensa no TikTok, já pensa no TikTok, é parte da minha estratégia para visibilidade. Gente, alô, full funnel. TikTok hoje você tem ali o loop infinito de vendas. Tudo isso que a gente falou aqui é quebrar aquele funil clássico de vendas. Eu vendo, eu crio, eu descubro um produto novo, então é um loop infinito, não mais um funil clássico, onde eu faço awareness, ao mesmo tempo, né, visibilidade, ao mesmo tempo que eu tô convertendo, eu tô ali no pós-venda escutando o cliente para lançar novo produto, o cliente está vendendo para mim, divulgando o conteúdo da minha marca. Full funnel. E a Fechei gente aqui. tem aqui também um quadro, que esse quadro é a coisa mais engraçada do mundo. Que, na verdade, a gente vai montar uma playlist com várias indicações de músicas, né, de cada convidado. Então, cada convidado até agora indicou uma música que representasse ele, a carreira ou a marca, por exemplo. Então, uma música que você pudesse deixar aqui pra gente colocar na nossa playlist que pode representar ou o Uau! TikTok ou a sua carreira. Deixa eu pensar, o TikTok é a minha carreira. Gente, que profundo. Eu sou aquela pessoa que ouve as Não, mas assim, é playlists. profundo, mas assim, há 2 dias atrás a gente teve Funk Interestelar. Funk Interestelar. Meu Fez sucesso. Tivemos Lady Gaga. Eu tô muito viciada na Lady Gaga, no novo álbum que ela lançou. O Arlequim. Eu ouço escutando, treinando de manhã. Quando eu tô naquele momento brainstorming também, eu tô ouvindo muito. Não sei se vocês já ouviram. Então, é um Não álbum ouvi. inteiro Mas a gente pode botar. de Tem uma clássicos, música. segundo Lady Gaga. Tem várias, na verdade. A gente Posso pega pegar e só coloca lá, na se playlist pro o pessoal. álbum novo da Lady gente Gaga, vai escolher, gente. então. Gente, a Lady Gaga tá... Porque Ó, a Lady tá Gaga, bom. ela é completamente aquela pessoa que lá atrás, ela abraçou diversidade, quebrou um monte de paradigma, e ela agora, assim, a impressão que dá é que ela mesma se libertou e tá gravando o que ela quer, né? Então é um álbum só de músicas ali clássicos, americanos, e que na voz da deusa, né? Então, Gostei. Maravilhosa. Muito bom. Gostei. A gente vai escolher uma música desse álbum. por favor. Silvia, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu achei o papo fenomenal. Eu também adorei. Gente, Foi Podem um me prazer. chamar mais vezes. Eu amei, amei. Acho que vai ser muito útil para os empreendedores. Acho que a gente conseguiu desmistificar muitas coisas sobre o TikTok. E eu acho que o pessoal deve ter amado também. Olha, eu adorei. Eu já participei de vários podcasts, mas nunca de um para falar especificamente de moda. Eu adorei ter um Legal. recorte específico de uma categoria que é tão relevante quando a gente fala Exato. de TikTok. Que legal. E deixa aí para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo, como eles podem te encontrar nas redes sociais, nessa internet, no TikTok. Nas Sim, plataformas sim, de sim. entretenimento. Nas plataformas de plataformas. entretenimento, é verdade. Vocês me encontram como Silvia.Beluso com 2 L's e 2 Z's de zebra. Muito bom, muito bom. Ótimo, Silvia. Gente, se você chegou até aqui, espero que tenham gostado, o tanto que eu gostei desse conteúdo. E não se esqueça, siga a gente, assine aqui no YouTube se você estiver vendo no YouTube, siga a gente na sua plataforma favorita de podcast e siga também a Nuvem Shop nas nossas redes sociais e nas plataformas de entretenimento. E até o próximo, né? Que Até a o gente próximo. tem muitos episódios muito legais ainda. Muito obrigado. Obrigada, Silvia. Foi um Obrigada, prazer. gente. Muito obrigada, Foi gente. ótimo.